Graça e paz, queridos. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós estamos fazendo um programa de perguntas e respostas, pois muitas perguntas têm nos chegado através do Facebook, no inbox, e com várias dúvidas, pessoas com vários problemas. E nós vamos selecionar algumas e vamos respondendo ao longo da semana. Gabriel é o homem que fica por trás das câmeras, ele vai ler as perguntas ali e nós vamos tentar responder da melhor forma. Gabriel, tenha bondade. Bom, vamos lá, primeira pergunta. Bom, uma pessoa aqui que pediu para não ser identificada, nos enviou aqui uma mensagem através do Facebook com a seguinte situação. Na igreja dela chegou uma mulher que assim que chegou foi consagrada diaconisa, que está se achando a rainha da cocada. Até os pastores idolatram a mulher. Tem costume de olhar todos de nariz em pé. Já está se tornando uma situação desagradável para os membros da igreja. Bem, o que eu acho, eu não sei o nome da menina que não quer se identificar, mas vamos chamar de M, né? M, eu acho que existe um pouco também de inveja da sua parte, também da pessoa a qual chegou na igreja, e você está olhando de outra forma. Mas quando você fala que está agravando um problema entre outras pessoas também, nota-se que existe um problema. E você diz que a atenção toda do pastor, da pastora, está voltada a essa pessoa. O que ocorre também é que você tem que saber como é que é o dízimo dessa pessoa, se é um dízimo grande. Então, quer dizer, automaticamente na igreja contemporânea, os caras vão atrás de dinheiro. Os caras querem grana, eles não estão olhando pessoas, eles não estão olhando os humildes, eles estão olhando aqueles, quem dá mais. Ou seja, é como se fosse num cassino, uma roleta russa. E Deus não está nesse negócio. Creia que Deus não está nesse negócio. Comece a observar que Deus vai mexer as pedras do tabuleiro mais para frente. Fica na igreja, olha para Jesus, olha para o alvo, e esquece quem está à esquerda, quem está à direita. Olha para Jesus, que é o centro do alvo. Gabriel, vamos para a segunda pergunta. Mais uma mulher. Vamos lá. Sou mãe solteira, tenho 27 anos. Ela identificou o nome? Não. Uma filha de 5 anos. Sou membro de uma igreja e acabei me envolvendo, ou seja, namorando o meu pastor. Essa menina é daquela menina da comunidade evangélica, que escreveu pela segunda vez, não é isso? Isso. Continua. O pastor é casado, mas foi só uma vez. A partir de agora, sinto-me culpada pelo fato ocorrido. E percebo que o pastor não demonstra arrependimento. E muitas das vezes na igreja, o mesmo me olha de forma sedutora. Já não me sinto confortável nessa situação. O que devo fazer, pastor? Bem, em primeiro lugar, né, você levou uma pernada e o pastor levou uma pernada também. A partir do momento que existe um pecado, por mais que eu me arrependa, mas ele gera uma consequência lá na frente. E pode ter certeza que ninguém senta na mesa de um restaurante e come e sai sem pagar. Muitas das vezes ainda deixa até a gorjeta para o garçom, ainda tem até os 10%. Creia que no mundo espiritual também não é diferente. Haverá uma cobrança, isso pode ter certeza. Mas é preciso arrependimento verdadeiro, um arrependimento de coração, para que de repente a consequência seja menor. Agora, em relação ao pastor, quem vai tratar com ele é Deus. É Deus que vai tratar com ele. É Deus que vai amassar ele. Por quê? Porque nos últimos dias a Bíblia diz que viriam homens que não professariam a sã doutrina e desviariam muitos da fé. E um caso como esse, passando para outras pessoas, pessoas se espelham e começam a se desviar. Pô, o cara é errado, fulano é errado. Entendeu? Então a Bíblia diz, ai daquele que pecar, né? Ou que desviar os meus pequeninos. Então é preciso, hoje, andar com sabedoria. Quando você fala para mim te aconselhar, eu aconselho a você sair desta igreja, procurar uma outra igreja, ir para outro lugar, ficar quietinha, sossegada e se afastar da presença do mal. Porque você diz que esse pastor não se arrependeu, ainda te olha com olhar sedutores, como um lobo mau, né? Não é só esse, tá cheio por aí.
Então é preciso você ter sabedoria. Eu aconselho você a procurar uma outra igreja e chegar humilde e orar a Deus totalmente diferente e parar de olhar para o pastor. E a Bíblia diz também que o homem de Deus ele tem que ser sábio em todo o seu jeito de ser. E eu falo o seguinte, que quando um não quer, dois não brigam, é um ditado popular. Ele quis se você quis. Então aonde está a culpa? A culpa é dos dois. E o mundo espiritual ele cobra. A culpa também dele é maior ainda, porque quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Ele tem um cargo na liderança da igreja, ele é um pastor para conduzir pessoas, não se alimentar da carne delas, conforme ele fez com você. Então eu aconselho que você procure uma outra igreja, chegue, peça perdão a Deus, busque o arrependimento verdadeiro, porque Jesus, quando andava na terra, ele pregava o arrependimento, o amor e a salvação. Então é preciso se arrepender. Então, minha amiga, minha irmã em Cristo, faça isso. Se arrependa e busque uma outra igreja. Que Deus te abençoe a sua vida e abençoe o pastor também, para que ele venha se arrepender verdadeiramente. Gabriel, vamos para a próxima pergunta. Pastor Djalma, Presente. resolvi frequentar uma igreja da minha noiva. E me deparei com uma situação da qual eu acho errada. A igreja é dirigida por uma mulher que se intitula bispa. Conversei sobre o assunto com uns amigos que concordaram com minha opinião. Eu acompanho o Plena Verdade pelo Facebook há muito tempo e confio no Senhor. Obrigado. Obrigado pela confiança. Eu gostaria que me falasse se estou correto. Deus te abençoe, meu amigo. O que acontece é o seguinte. Bispa não existe nem no dicionário. A palavra correta é episcopisa, ou seja, o feminino de bispo. Né? Nessas igrejas que estão surgindo hoje, eles acham que ter cargos como apóstolo, como fulano, ciclano, beltrano, é maior do que pastor, isso e aquilo. Ou seja, começou uma briga de poder para pegar o gado, vamos chamar assim logo, vamos abrir o português claro, né? Só que é o seguinte, bispa não existe. Se não existe nem no dicionário, a mulher está vivendo uma mentira, tá? Essa é a realidade. Então o que acontece? Nos dias de hoje, nas igrejas chamadas igrejas contemporâneas, as igrejas que vêm surgindo, elas vêm trazendo todo tipo de heresia, sem respaldo bíblico. E com isso, tem enganado a muitos. A muitos. Então são assuntos polêmicos, como apóstolo, como outras coisas mais. São assuntos polêmicos que quando você fala ou você traz isso à baila, traz a realidade, muita gente não gosta. A Bíblia mesmo diz que muitos creram nele, mas por causa dos homens, ou seja, da glória dos homens, não o seguiram. Então o que acontece? Eles preferiram ficar sentados lá na sinagoga, lá com o seu terninho e gravata lá e contando as histórias para os outros. Mas tudo que vem sem respaldo bíblico, pode haver milagre, pode chover fogo, pode ter sinais, prodígios e maravilhas. Mas se existe a heresia, não tem Jesus. Essa é a realidade. Então, a pergunta é essa, a bispa não existe. Amém, igreja? E você procura estudar a Bíblia. Procura buscar um respaldo bíblico, procura ler as Escrituras, para que você tenha um entendimento maior e não passe por essas situações a qual muitos estão passando. Muitos estão sendo enganados. A Bíblia diz em Oséias 4,6 assim, meu povo se perde por falta de conhecimento. E muitos têm se perdido por falta de conhecimento nas Escrituras. Então fica fácil. Qualquer um chegando, se intitulando aquilo que quiser para enganar o povo. Então eles enganam um grupo de pessoas e assim vai. Existem homens que tentam alertar outras pessoas do engano que tem acontecido. Mas muitos não querem ouvir, estão com ouvidos agravados e os olhos com escamas. Mas quando você usa Jesus Cristo como a chave interpretativa da palavra, Jesus é a chave hermenêutica, tudo se faz lúcido, tudo vem à tona. E eu te pergunto hoje em dia, Jesus escolheu alguma bispa? Houve alguma bispa? Paulo escolheu alguma bispa? Não.
Então não existe base, nem respaldo dentro das Escrituras. E a palavra correta é episcopisa. Amém? Que Deus abençoe você, meu irmão, pela sua pergunta. Deus abençoe a sua vida. E para encerrar, né, eu gostaria de dizer a todos vocês, agradecer pela atenção de vocês, que vocês sejam abençoados, a sua casa seja abençoada, que vocês tenham uma noite de vitórias e creia que a tua vitória é a minha vitória.